Oi, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Charles Lessa, sou da cidade de Crato e sou artista visual e artesão. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do meu processo com a escultura, né, utilizando o biscuit como material principal. E em seguida eu vou mostrar basicamente como dar início a um trabalho em biscuit, quais são as ferramentas básicas e os materiais para que você possa começar a trabalhar com esse material, né? E a minha relação com a tridimensionalidade, ela é mais nova, ela é mais recente do que o trabalho com desenho, né? Que eu também me considero um artista principalmente gráfico, porque meu trabalho ele se desenvolve tanto em desenho como em pintura, mas a tridimensionalidade ela é recente, tipo, eu não tenho nem 6 anos ainda que trabalho com esculturas. E aí eu comecei fazendo imagens utilizando a argila como material principal, mas por uma limitação de acesso mesmo a forno para queimar, porque precisa ter todo um tratamento para que a peça tenha mais durabilidade e se transforme em cerâmica, eu fui investigando outros materiais que para mim seriam mais acessíveis e que não precisaria necessariamente fazer com que eu interrompesse essa relação com a tridimensionalidade. E aí eu encontrei o biscuit, que é um material que eu conheço desde que eu era criança. Eu conheci através de uma vizinha da minha avó que fazia peças principalmente comerciais, lembrancinha de nascimento. Então acho que quando a gente fala biscuit, geralmente associa muito a um tipo de artesanato produzido por essas pessoas que, enfim, tem outro fim. E aí eu queria mostrar também que o material ele tem uma gama infinita assim, também de possibilidades. Você pode experimentar trabalhar com biscuit com várias finalidades, né? Não só comerciais, mas também artísticas. E aqui eu tenho uns experimentos mais recentes, algumas peças mais atuais que eu fiz. Essa daqui é essa daqui é desse ano, 2021. E ela surgiu a partir de um boneco também, de uma peça que eu já tinha feito em desenho. E essa peça ela é toda estruturada em arame. Tem também uma parte dela, uma camada que é com papel, com página de revista. E aí eu revisto com mais uma camada de biscuit. E essa camada que a gente vê é praticamente a camada que menos tem de material dentro dessa estrutura, né? Porque as camadas que estão dentro dela é o que estrutura a peça e o que faz com que ela tenha um certo peso. Mas não necessariamente eu só trabalho com estruturas, né? Essa daqui, por exemplo, ela é uma peça que é toda só com biscuit, mas eu também não recomendo muito que faça assim, porque a peça pode ficar mais frágil, né? Ela consequentemente fica mais leve, mas ela não vai ser resistente, né? Qualquer quedinha, qualquer coisa, ela pode vir a óbito. E essa aqui também fiz no mesmo esquema. Ela é uma peça toda em biscuit. E aí eu vou fazendo cada parte. Eu vou já mostrar na segunda parte do vídeo como que faz basicamente para obter alguns tons na massa e como faz para montar uma estrutura. E aí, tipo, eu trabalho tanto com peças em tamanho menores quanto um pouco maiores. As peças maiores são também mais recentes, né, que eu venho explorando agora mais nesses últimos dias. E as peças maiores, elas requerem que você faça uma estrutura básica, né, para que a peça fique mais firme, mais sólida e mais resistente, consequentemente. As peças pequenininhas eu costumo fazer só utilizando unicamente a massa, né, do biscuit, vou modelando. Esse anjinho também. E a finalidade podem ser várias. Esse daqui eu finalizei colocando 2 ímãs e transformei num imã, enfim, de geladeira. Você pode utilizar para qualquer finalidade, na real. Esse daqui também é outra peça que eu fiz utilizando somente biscuit. E aqui não foi, eu tingi unicamente uma cor, que é a cor da pele, essa tonalidade. E depois vou finalizando cada partezinha da roupa utilizando a cor que eu quero pintar, né? E eu vou já mostrar também qual é o tipo de tinta que eu utilizo e qual foi o tipo de verniz. Esse aqui também foi um teste que eu estava fazendo de verniz para ver como que ia ficar o brilho.
Não acho muito interessante porque ele reflete muita luz. E esse daqui eu fiz também utilizando a mesma forma, né? Não tingi cada parte separada, tingi uma única cor e fui colorindo as outras. E nesse daqui eu já utilizei um verniz que é fosco. O resultado para mim já foi mais interessante. Antes eu não utilizava verniz porque eu achava que qualquer tipo de verniz ia interferir na cor da peça final. Só que eu acho que o verniz ele é muito essencial para esse tipo de trabalho porque ele fala sobre isso da durabilidade do material também, né? Principalmente se você faz pintura sobre a massa, se a massa não é necessariamente tingida. Então eu recomendo que utilize. Bom, e nessa segunda parte do vídeo eu vou apresentar para vocês os materiais básicos que eu utilizo para fazer as peças. E primeiramente um avental para que você não se suje tanto. Eu utilizo essa base em MDF para ter mais espaço e mais mobilidade de trabalho. E utilizo também uma placa em acetato, radiografia, para servir como base e trabalhar, fazer as peças em cima dela. Lembrando que essa base ela pode ser de materiais similares a esse, né? Eu já utilizei, por exemplo, capa de apostila, aquelas capas que vêm encadernadas e ela também dá super certo. Algumas pessoas geralmente usam vidro, mas o vidro, para mim, eu já testei. Ele adere muito à massa, então gruda bastante. Então, de certa forma, eu também não recomendo muito. Lembrando também que não existe uma maneira única de trabalhar com biscuit, né? Cada um vai desenvolvendo suas habilidades de acordo com aquilo que melhor se adequa às suas necessidades. Aqui é a massa que eu utilizo, dessa marca, e para mim desde que eu comecei, na verdade, eu tenho trabalhado somente com essa massa, então tipo, eu não tenho propriedade para fazer um apanhado de qual seria a melhor massa para biscuit. Eu sei que antigamente as pessoas faziam a própria massa em casa, e até hoje deve ter pessoas que ainda fabricam sua própria massa, né, na cozinha. Mas, assim, ao meu ver, é muito mais prático comprar em loja de material artístico a massa pronta, e aí você vai encontrar a massa já tingida, a massa crua, que é na cor natural, ou a massa na cor branca. Geralmente eu utilizo somente a natural, porque aí eu utilizo a cor que eu preferi para tingir, e aí eu consigo ter muito mais uma gama de possibilidades de cores do que necessariamente se eu comprar as cores já prontas. Mas assim, eu indico que você possa comprar tipo tons mais tipo branco e preto. Geralmente é interessante que você compre, porque esses são tons meio, principalmente o preto, é um tom meio difícil de você atingir utilizando a tinta, né? Então é interessante, se você for comprar a massa pronta, já tingida, utilizar a cor preta, comprar na cor preta. A tinta que eu utilizo, geralmente eu uso a tinta para tecido, essa da Acrylex mesmo, que você encontra nos potinhos, e também essa tinta PVA. Agora, a diferença delas é que você tingir a massa utilizando a tinta PVA, como a tinta PVA é fosca, ela vai ter um acabamento mais seco, né? É possível que sua massa fique um pouco mais esfarelada e não tenha tanta liga. E aí depende também do tipo de trabalho que você quer fazer, porque se for de repente uma peça que tenha esse aspecto um pouco mais seco, esse tipo de tinta ela é bem recomendada, na verdade. E já a tinta para tecido, por ela ter uma elasticidade maior e por ser mais plástica, ela é mais interessante para você trabalhar com uma massa num estado um pouco mais molinho, né? mais prático e até mais fácil de modelar. Eu, basicamente, prefiro utilizar a tinta para tecido. Já essa daqui eu utilizo muito mais para fazer acabamento, né? Finalização da peça, quando eu tenho que fazer alguma inscrição ou alguma marca na peça, eu utilizo a PVA seca. E esse potinho, eu indico também que você tenha um potinho para armazenar a sua massa. E a massa ela vai ser guardada dentro de saquinhos plásticos, aquela sacola que você tem, e que ela meio que vai imitar a embalagem do biscuit, né? Então, tipo, se você faz a massa e guarda ela de qualquer jeito, ela vai secar rapidamente e
você vai perder o seu material. Então eu recomendo que você utilize, tipo, esse marrom eu fiz já tem mais de uma semana e ele ainda continua bom para trabalhar. Algumas partes dele já estão meio secando, mas essa parte aqui, quando eu for fazer, for trabalhar com ela, eu retiro e não utilizo. E sempre guardo a massa em formato de bolinha, porque aí é mais garantido que ela fique mais molinha no meio, né? Porque a massa, ela também vai secando de dentro para fora. Não, na verdade, de fora para dentro. E ela é uma massa que seca com o vento, então, se você deixar de um dia para o outro, num lugar que tenha bastante vento, você vai perceber que a massa já começou a secar. E aí, essa é a maneira que eu utilizo de armazenar as massas tingidas. Geralmente, eu trabalho com a demanda do tipo de peça que eu estou fazendo. Tipo, eu não saio fazendo várias cores aleatoriamente. Eu já tenho um estudo prévio do que é que eu vou fazer. Então, eu sei quais são as cores que eu vou utilizar naquela peça. E a partir daí, eu faço os tons e deixo armazenado. E eu já tento fazer o suficiente para que não falte. Para que aquela quantidade seja suficiente para fazer a peça que eu estou desenvolvendo e também para ir fazendo as correções, porque a modelagem é um processo também de camadas, que você vai adicionando e vai fazendo correções. Tipo, não é a primeira peça que você vai fazer, o primeiro molde que você obteve que já vai ser a peça final. Ele é um trabalho de lapidação. Aqui são as ferramentas que eu utilizo para modelagem. Essa daqui é uma peça que é própria para fazer xilogravura, né? É uma goiva, mas que essa lâmina dela para mim é muito interessante quando eu preciso fazer um corte mais radical na peça, né? Um corte que seja menos suave do que as estecas de plástico proporcionam. Essas estecas aqui, elas são bem duráveis. Na verdade, eu comprei, foi assim que eu comecei a modelar em biscuit. Eu comprei esse kitzinho, né? Ela vem várias pontinhas, a maioria eu nem utilizo, eu devo usar tipo bastante, 2 ou 3 dessas, e é isso, elas são meio resistentes, mas também ressecam rápido, então cuidado nas ferramentas, e lembrando assim que tudo pode servir de ferramenta, né? Eu por um tempo também utilizei muito essa agulha para crochê, que ela tem 2 bicos, um mais redondinho que serve para você fazer várias formas mais sutis e menores, e essa outra ponta que é bem pontudinha, né? Que dá para você fazer buraquinhos, enfim, eu vou explicar melhor quando for a parte da modelagem. E também essas últimas que eu comprei recentemente, que é uma ferramenta muito interessante, porque o material dela é quase como se fosse um silicone. Então ela super se adequa ao biscuit e dá para você ir obtendo outras formas mais interessantes que essas daqui não conseguem chegar tão próximo. E lembrando sempre que é importante trabalhar também com um potinho d'água, porque a água ela é essencial para mim, porque eu trabalho geralmente com a massa num estágio bem umedecido para que ela fique bem maleável. Isso quando eu estou fazendo a primeira parte, então a água é para fazer deixar a massa nesse estado mais quase líquido, mas não é líquido, óbvio. E também para você ir higienizando suas mãos, seus dedos, porque com o tempo vai acumulando alguma sujeira que esteja próximo. E é interessante que você também vá lavando as mãos para que aquela sujeira não vá passando para a sua massa. No entanto, também tem uma forma de que no final você pode ir limpando a massa também durante o processo, tirando todas as impurezas que você não quer que fiquem na peça. E no final você pode optar também por lavar a peça, né? Debaixo de uma torneira mesmo, com detergente eu utilizo, e ela fica lisinha no fim. E aí uma toalhinha, né, para você também ir enxugando suas mãos e enxugando a bancada, para que não fique secando a bancada, para que não fique aquele acúmulo de água, né, no seu espaço de trabalho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como tingir a massa e dar continuidade ao processo de modelagem. Aqui eu tenho uma massa no estado natural dela. E antes de aplicar a tinta, é interessante que você vá massageando a sua massa,
que é o que as pessoas chamam de salvar. É como salvar uma massa de pão, uma massa de pizza. Você vai esticando a massa para que ela fique mais maleável. No início ela é meio dura, dependendo também da qualidade da massa. E a gente não quer que a massa fique assim, ó, dura e quebradiça. O estágio dela, eu vou mostrar para vocês, quando eu atingir, é um estágio que ele é quase de liga. Então agora eu vou colocar esse tom. Geralmente eu abro a massa e com o dedo mesmo, dependendo da condição da tinta, se ela não estiver muito grossa, eu passo com o dedo mesmo, né? Porque não tem como, você vai se sujar de qualquer forma. E aí você vai misturando. E lembrando que é importante também que você saiba que a massa do biscuit, quando seca, ela encolhe. Assim, não é perceptível que ela encolheu. Mas se você fizer uma foto de antes e depois, da peça crua e da peça seca, você vai perceber que ela deu uma diminuída e o tom que você fez, que você atingiu a massa, ela sempre vai escurecer um pouco. Ela escurece até 2 tons a mais. Então, se você quer um tom que não é tão escuro ou tão claro, se você quer um tom claro, então você tem que tingir uma massa bem clarinha. Se você quer um tom bem escuro, aí você coloca já bastante tinta, né? Mas lembrando que ela sempre vai escurecer. Bom, e aqui é o resultado que você vai obter com a massa. Eu dissolvi ela bastante até ela ficar bem redondinha e livre dessas marquinhas que geralmente ficam. Mas assim, é inevitável que a massa não fique com uma marca, né, assim, de ligamento entre uma e a outra. Mas isso tudo a gente vai resolvendo e solucionando conforme a peça vai ficando pronta. E esse é o estágio dela, né, para que você possa trabalhar minimamente com qualidade. Agora eu vou mostrar para vocês como obter formas com essa massa, que é bem básico. É só lembrar basicamente daqueles exercícios que a gente fazia na infância com massinha de modelar, que eu acredito que é uma prática bem comum e bem corriqueira. A gente tem algumas formas básicas para dar origem a outras formas, né? A qualquer coisa que você queira modelar, como a bolinha. O rolinho também, que a partir dele você consegue fazer várias formas. E aquela famosa coxinha, né? A coxinha geralmente para mim ela é super base também para fazer cabecinha, para fazer rosto, então ela é uma forma que eu sempre utilizo. Agora eu vou mostrar para vocês basicamente como se faz um rostinho em biscuit. Geralmente eu não trabalho com a peça aqui no ar, né, no entorno onde eu vou trabalhando. Geralmente eu trabalho sempre com ela apoiada na base mesmo. E a parte de trás vai ficar chapada, mas essa parte aqui eu finalizo quando a peça seca. E aí eu venho, adiciono outra camada aqui e vou trabalhando. Mas eu me sinto mais confortável em trabalhar com ela no plano, na base mesmo. Essa ferramenta que eu utilizo bastante, geralmente eu molho a ferramenta para que fique umedecida e vou encontrando a forma que eu quero.
E eu vou geralmente também molhando a massa para que ela vá ficando mais lisinha e já fazendo o processo também de ir deixando ela um pouco mais acabada, né? Aí geralmente a partir dessa única quantidade de massa eu já faço o formato do rosto, nariz e geralmente também já faço a boca. A boca você pode fazer de várias formas, né? Uma boca mais reta, uma boca mais realista. Geralmente eu tenho um pouco de dificuldade em fazer bocas realistas. Então eu opto em fazer algo mais simples, mas que sugira uma boca. E aí você vai tirando o queixo também. Essa aqui é a estrutura base para você modelar um rosto e a partir daqui você também pode ir mudando, modificando a estrutura que você quer que sua face tenha, né? Ela pode estar sorrindo, ela pode ter uma expressão, enfim. E aqui eu já demarco também onde vão ser os olhos. Vou usar essa outra ferramenta. Para fazer as orelhinhas, geralmente eu faço assim. Eu pego uma quantidade única de massa, faço uma bolinha, divido em duas e vejo se elas estão no mesmo tamanho, porque isso significa que elas têm a mesma quantidade de massa. Essa aqui está um pouquinho maior. E faço assim, faço um tipo de coxinha minúscula. E fecho as duas pontas. E já vou obtendo o formato da orelha. Nem precisava fazer essa, mas eu prefiro porque eu me sinto mais seguro. E aí, gente, eu esqueci de falar da cola, né? A cola, ela é essencial para você unir partes do biscuit, mas geralmente eu só utilizo a cola quando a peça já está um pouco mais seca. Quando a peça está quando o biscuit está nesse estado aqui que ele está agora, geralmente eu não utilizo cola. E aí, para grudar uma parte na outra, eu coloco na orelhinha. E aí eu venho com a ferramenta um tanto umedecida e vou fazendo essa junção até que ela fique da forma como eu quero, que é essa daqui. Deixa eu mostrar. Colei uma orelhinha e da mesma forma você faz do outro lado. Lembrando sempre que o meu trabalho ele é muito figurativo, eu sempre faço muita representação de figuras humanas, né? De pessoas. E por mais que a gente saiba que o corpo ele não é simétrico, né? Existe uma assimetria ali, mas a gente sabe que ele é dividido em duas partes. Então, essa parte aqui tem que estar coerente com essa outra. Então, é importante que cada
cada membro do corpo da personagem tenha minimamente um equilíbrio, né, com a outra parte. Então são 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas, 2 pernas. Então é isso, você faz um lado, dá conta de um lado, tem que dar conta do outro também. E é isso, aqui é o princípio básico, né, de fazer um rostinho. Você pode depois adicionar os olhos eu faço também com uma massa à parte, você adiciona cabelinho e por aí vai. Bom, e aqui é a peça semi-finalizada porque ela ainda está crua, né? Ela ainda não secou. E então, geralmente eu coloco as minhas peças para secar na frente do ventilador mesmo, porque aí em questão tipo de 2 horas a peça já está seca. E é isso. Agora essa peça vai para o ventilador e eu desejo sorte a todas vocês que se sentirem motivadas a iniciar sua carreira de biscoiteiras. E é isso. Esse é basicamente o meu processo.